Um telegrama manchado de sangue revelou segredos enterrados há décadas no deserto. Quando o xerife o abriu, sentiu o peso da morte pairar sobre a cidade. Antigas rivalidades ressurgiram das sombras e um passado violento ameaça destruir tudo que ele jurou proteger. Uma história de justiça, vingança e redenção, sob o sol impiedoso do Velho Oeste. Prepare-se para uma jornada onde cada grão de poeira conta uma história de dor. Deixe seu like, inscreva-se e comente de qual estado você acompanha esta saga. Ao romper da aurora, quando o vento sussurrava promessas esquecidas nas dunas, a poeira se erguia como um fantasma vermelho sobre a pequena comunidade de Prosperity. Prosperity, um nome que parecia quase um escárnio diante da aridez que a cercava, era um ponto de parada rude e resiliente, nascido da chegada dos trilhos de trem que rasgavam a vastidão. Aqui, o sol não apenas aquecia, ele martelava a terra e as almas, testando a perseverança de cada homem, mulher e criança que ousava chamar aquele lugar de lar. As construções de madeira, tortas e esburacadas, rangiam sob a pressão constante do vento seco, parecendo sussurrar segredos guardados pelas gerações que ali lutaram e morreram. O cheiro era de poeira, suor e a promessa tênue do progresso que chegava na fumaça preta do trem. O xerife, Thomas Sterling, era a personificação daquela terra, duro por fora, com rugas profundas sulcando seu rosto marcado pelo sol e pela preocupação, mas com uma quietude interior que beirava a melancolia. Seus olhos azuis, outrora cheios de um brilho jovem, agora carregavam a sombra pesada do que viu e perdeu. Thomas não falava muito. Cada palavra era medida, pesada, como as pepitas de ouro que alguns ainda sonhavam em encontrar nas colinas distantes. Sua retidão era a espinha dorsal da lei em Prosperity, mas por dentro, uma ferida mal curada o corroía. Anos atrás, um ataque violento a um assentamento vizinho, onde ele servia como xerife, resultou na perda de quase tudo que amava, incluindo a vida de sua jovem esposa. A culpa o seguia como um lobo faminto, rosnando em seus momentos de dúvida e exaustão. Sentia-se como uma árvore solitária no deserto, suas raízes profundas, sua casca grossa, mas com o tronco oco pela dor. Prosperity era seu refúgio, seu último posto, um lugar onde esperava encontrar alguma medida de paz, ou talvez uma chance de compensar o passado. A rotina em Prosperity era brutal e monótona. Os dias se arrastavam sob o sol causticante, pontuados apenas pela chegada barulhenta do trem 2 vezes por semana e pelas noites no salão, onde a bebida e a música abafavam temporariamente as dificuldades da vida. O salão, The Lucky Spur, era o coração social da cidade, um caldeirão de vaqueiros, viajantes, mineradores e os poucos moradores permanentes. O cheiro forte de uísque barato, tabaco e suor impregnava o ar, e o som dos pianos desafinados e das risadas altas e ruidosas era a trilha sonora da vida noturna. Fora dali, a lei era a sobrevivência. Os criadores de gado lutavam para proteger seus rebanhos. O comércio dependia da boa vontade dos viajantes e o medo do desconhecido espreitava nas vastas planícies. A chegada de Sarah Miller mudou algo. Na paisagem de Prosperity, algo mais sutil que a construção de um novo prédio. Sarah era diferente. Não era uma mulher do leste em busca de fortuna ou uma dançarina de salão. Chegou com uma pequena carroça carregada de caixas de livros, um sorriso determinado e o sonho de abrir uma escola. Seus olhos eram claros e inteligentes, e sua presença exalava uma quietude diferente da de Thomas. Uma quietude de propósito, não de fardo. Ela via o conhecimento como a luz capaz de dissipar a escuridão da ignorância e da brutalidade que tantas vezes caracterizavam a fronteira. Estabelecer a escola em um velho barracão abandonado foi uma tarefa árdua, mas Sarah enfrentou o desafio com uma resiliência surpreendente. As crianças, acostumadas a uma vida de trabalho árduo e poucas oportunidades, olhavam para ela com
uma mistura de curiosidade e desconfiança. Nos limites da cidade, em uma cabana humilde construída com pedras e barro, vivia o curandeiro, um homem de cabelos brancos e pele curtida pelo sol, conhecido apenas como Velho Águia. Sua sabedoria vinha da terra, das plantas e de tradições antigas transmitidas por gerações. Metade da comunidade o via com respeito e buscava seus remédios para curar doenças. A outra metade o temia, acreditando que ele possuía poderes místicos e estava ligado a forças sombrias. Sua cabana cheirava a ervas secas, fumaça e terra úmida. Um aroma reconfortante para alguns, inquietante para outros. Velho Águia entendia a terra de uma forma que os recém-chegados não podiam. Para ele, a terra não era apenas solo para ser cultivado ou perfurado em busca de riquezas. Era um ser vivo, com espírito e humor próprio. Sua motivação era proteger esse conhecimento ancestral, vendo-o ameaçado pela marcha implacável do progresso. O clima daquele verão era excepcionalmente cruel. As secas se prolongavam, rachando a terra em padrões intrincados que pareciam a pele envelhecida de uma criatura gigante. O vento, um companheiro constante, uivava através das fendas nas paredes das casas, como um arauto da miséria. As tempestades, quando vinham, eram furiosas, chicoteando a poeira e as pedras com uma violência cega. Mas raramente traziam a chuva tão desesperadamente necessária. Era um clima que testava a fé, a capacidade de acreditar que a luz voltaria, após a escuridão. A esperança naquele lugar era um cacto solitário, espetado e difícil de alcançar, mas que teimava em florescer contra todas as probabilidades. As noites, embora frias e claras, com um céu estrelado que parecia infinitamente profundo, traziam consigo uma solidão opressora, lembrando a todos da vastidão e do isolamento daquelas terras. Então, a rotina brutal foi quebrada. As reses começaram a desaparecer. Não uma ou duas, mas em rebanhos inteiros, sumindo durante a noite sem deixar rastros claros. Os criadores de gado entraram em pânico. O gado era sua subsistência, seu futuro. A tensão subiu como uma nuvem, de tempestade no horizonte, carregada de acusações e desconfiança. Os fazendeiros, homens duros e acostumados a resolver problemas com força bruta, apontavam dedos para os novos rostos que chegavam pelo trem. Jogadores, vagabundos, qualquer um que parecesse diferente. Estes, por sua vez, sussurravam sobre os selvagens das terras ao norte, os povos nativos que tradicionalmente viviam ali. Thomas Sterling, como um rio que corre entre margens hostis, encontrou-se no meio desse turbilhão. Sua tarefa era manter a ordem, mas também investigar. Os rastros eram estranhos. Não eram as pegadas de ladrões de gado comuns, nem os caminhos óbvios de rebanhos roubados. Pareciam evaporar na paisagem rochosa ao norte da cidade, perto de uma área menos explorada. A cada desaparecimento, a irritação dos fazendeiros aumentava, e a pressão sobre Thomas crescia. Ele sentia a sombra da culpa rosnando novamente. A sensação de estar falhando em proteger as pessoas que confiavam nele. Foi durante uma forte tempestade de areia, uma daquelas fúrias cegantes do deserto, que Thomas e Sarah tiveram seu primeiro encontro verdadeiramente significativo. O vento uivava como 1000 lobos famintos, chicoteando a areia contra tudo com a força de pedras pequenas. Thomas, verificando se todos estavam abrigados, viu a figura esguia de Sarah lutando contra a força do vento para fechar as janelas frágeis do barracão da escola. Os livros, que eram seu tesouro, estavam espalhados em mesas improvisadas. Sem uma palavra, ele amarrou a rédea de seu cavalo e correu para ajudá-la. Juntos, lutando contra a rajada implacável, conseguiram fechar e escorar as janelas. Quando terminaram, cobertos de poeira vermelha e ofegantes, Sarah destampou seu cantil e ofereceu-lhe água fresca. Foi um gesto simples, mas a gentileza naquele lugar e momento de caos brilhou para Thomas como ouro ao sol. Ele bebeu, sentindo a poeira se assentar na garganta, e seus olhos encontraram os dela.
Não havia medo nos olhos de Sarah, apenas uma determinação calma e uma compaixão genuína. Aquele pequeno ato de hospitalidade, um código não escrito da fronteira, quebrou uma barreira silenciosa entre eles. As investigações de Thomas progrediram lentamente, frustrantemente. Ele passava horas no deserto, seguindo rastros que pareciam não levar a lugar nenhum. Foi perto do local de um dos maiores desaparecimentos que ele encontrou as marcas estranhas pela primeira vez, riscos no solo, formando um padrão que não reconheceu. Não eram pegadas de cascos, nem marcas de carroça. Pareciam deliberados, como se alguém quisesse deixar um sinal. Ele desenhou os símbolos em seu pequeno caderno de notas, o que Sarah lhe daria depois. Ao mostrar o desenho a alguns dos vaqueiros mais velhos, eles encolheram os ombros, sem saber o que significava. A desconfiança crescia. As famílias começaram a trancar suas portas mais cedo. O medo era um animal selvagem à solta, mordendo os calcanhares de todos. Um dos pontos de virada menores ocorreu quando Thomas, exausto e sem respostas, decidiu buscar o conselho do velho águia. A maioria das pessoas evitava a cabana do curandeiro, ao cair da noite. Mas Thomas sentiu uma intuição forte puxando-o para lá. O velho águia examinou o desenho dos símbolos com olhos penetrantes. Um silêncio pesado pairou no ar, preenchido apenas pelo aroma das ervas secas. O rosto do curandeiro empalideceu visivelmente, e ele murmurou palavras em uma língua antiga que Thomas não compreendeu. Quando Thomas pressionou por uma explicação, velho águia balançou a cabeça. São avisos, disse ele com a voz rouca. Sinais antigos, não são para olhos que não entendem a terra. Ele se recusou a dizer mais, mas seu comportamento despertou em Thomas a certeza de que aqueles símbolos eram importantes, e não apenas fruto do acaso ou vandalismo. A chegada de um grupo de topógrafos contratados pela ferrovia para mapear a área adicionou uma nova camada de complexidade à vida em Prosperity. Liderados por um homem chamado Elias Thorne, com sua barba aparada e roupas limpas, eles traziam instrumentos de metal brilhante e falavam com fervor sobre o progresso, a expansão e as oportunidades. Eles representavam o futuro chegando, a promessa de uma civilização em meio à selvageria. A comunidade se dividiu. Alguns, como o dono do salão, viam uma chance de riqueza e crescimento para a cidade. Outros, especialmente os fazendeiros e os poucos que valorizavam o modo de vida simples e independente, temiam que a chegada da ferrovia e de mais civilizados destruísse o que haviam construído. Thomas via os topógrafos com cautela. Elias Thorne era polido demais. Seus olhos brilhavam com uma ambição que Thomas já vira antes. Uma ambição que muitas vezes pisoteava os outros em seu caminho. A tensão atingiu um novo patamar com a doença misteriosa do filho do dono do salão. Um menino chamado Jimmy. O médico da cidade, recém-chegado do leste com seus conhecimentos limitados sobre as doenças peculiares da fronteira, não sabia o que fazer. O menino definhava rapidamente, sua febre alta, sua respiração fraca. O desespero tomou conta da família e se espalhou pela comunidade. Era uma lembrança cruel da fragilidade da vida naquele lugar. Thomas, vendo o sofrimento, sentiu a sombra da culpa se aproximar. Ele não podia salvar a todos, mas podia tentar. Contrariando a desconfiança geral em relação ao velho águia, ele foi até a cabana do curandeiro no meio da noite, sob a luz cortante da lua cheia. Pediu ajuda. O velho águia hesitou por um momento, talvez sentindo a hesitação e o preconceito da própria comunidade. Mas então, vendo a sinceridade nos olhos cansados de Thomas, assentiu. Juntos, sob o silêncio da madrugada, preparam um remédio a partir de ervas e rituais antigos. Thomas ajudou a moer as folhas, a misturar as substâncias, sentindo a textura áspera das plantas sob suas mãos. Ao levar o remédio para Jimmy, havia uma tensão palpável. O dono do salão, um homem rude e barulhento, observava com olhos cheios de medo e uma esperança relutante. Quando o menino bebeu a poção e lentamente
A febre começou a baixar. Um suspiro de alívio percorreu o quarto. Jimmy se recuperou nos dias seguintes fraco, mas vivo. Aquele evento foi um ponto de virada significativo para a comunidade. A aliança inesperada entre o xerife e o curandeiro, um homem da lei e um homem da tradição, começou a mudar a percepção das pessoas sobre as diferentes culturas e conhecimentos que coexistiam em Prosperity. Mostrou que, em tempos de necessidade, a união era mais forte que a desconfiança. Enquanto a tensão externa crescia, o relacionamento entre Thomas e Sarah florescia em momentos de calma roubada. Eles começaram a compartilhar momentos na varanda da escola ao cair da noite. Sob o vasto céu estrelado do deserto, Sarah lia em voz alta trechos de livros de poesia, as palavras parecendo estranhamente belas naquele cenário de terra e rocha. Thomas ouvia, sentindo as palavras penetrarem as camadas de cautela e dor que havia construído ao redor de seu coração. Ele nunca fora um homem de poesia, mas a voz dela, calma e melodiosa, dava às palavras um peso e um significado que o tocavam profundamente. Ela lhe deu um pequeno caderno encadernado em couro, simples, mas bem feito, para que ele registrasse seus pensamentos ou observações. Ao entregá-lo, seus dedos se tocaram brevemente. Foi um contato tão leve quanto uma pluma levada pelo vento, mas enviou uma onda de calor por seus braços, um lembrete de que ainda era capaz de sentir, de que seu coração não estava completamente petrificado pela perda. A esperança, aquela pequena flor do deserto, parecia brotar novamente, tímida, em seu interior. As reses continuaram a desaparecer, embora em menor número após a intervenção do curandeiro. Thomas continuou sua investigação, agora com o auxílio tácito do velho águia, que lhe dava pistas enigmáticas sobre a terra e seus segredos. Os topógrafos, por sua vez, pareciam alheios ao pânico que se espalhava, trabalhando diligentemente em suas medições, adentrando cada vez mais as áreas remotas ao norte. Thomas observava Elias Thorne de perto. Havia algo calculista no homem, que o inquietava. O segundo momento de alta tensão veio logo depois. Um dos topógrafos, um jovem chamado David, foi encontrado desacordado nas planícies, perto de uma área rochosa onde os desaparecimentos de gado haviam sido mais frequentes. Em volta de seu corpo, as mesmas marcas estranhas estavam desenhadas na terra. Quando Thomas o encontrou e o trouxe de volta para a cidade, David estava delirando com febre. Ao despertar, suas palavras eram desconexas, mas uma frase se repetia, sussurrada com terror. Eles vêm das profundezas. As pedras estão vivas. O pânico explodiu em Prosperity. O medo antes contido agora se espalhava como fogo em palha seca. Eles? Quem eram eles? E o que significava vem das profundezas? As palavras de David, combinadas com as marcas misteriosas e os avisos do velho águia, pintavam um quadro sinistro. Famílias se trancaram em suas casas, portas e janelas barradas. Homens formaram grupos de vigilância, armados, patrulhando os limites da cidade à noite, com olhos arregalados na escuridão. A fé na segurança da comunidade vacilou. A luz da esperança parecia estar diminuindo sob a sombra crescente do medo. Thomas, sentindo a responsabilidade esmagadora de proteger sua comunidade, mergulhou de cabeça na investigação. Revisitou todos os locais onde as reses desapareceram e onde David foi encontrado. Ele notou um padrão que havia escapado a ele antes. Todos esses locais estavam perto de onde os topógrafos haviam feito medições intensas, especialmente sondagens, no solo. A intuição de Thomas, afiada por anos na fronteira, gritava que havia uma conexão. Ele confrontou Elias Thorne. O topógrafo negou qualquer conhecimento sobre as marcas ou os desaparecimentos, mas sua negação parecia ensaiada. Thomas percebeu que Thorne estava escondendo algo. A ambição nos olhos de Thorne era mais intensa agora, misturada com uma ponta de nervosismo. Pressionado, Thorne finalmente cedeu, percebendo que Thomas não recuaria. As sondagens, admitiu, Thorne, não eram apenas para a ferrovia.
eram para algo muito maior. O xerife o forçou a revelar a verdade. Sob aquela terra aparentemente estéril, eles haviam encontrado algo incrivelmente valioso, algo que poderia mudar o destino de todo o território. Um vasto aquífero subterrâneo, uma reserva gigantesca de água pura. Era a promessa de vida em um deserto, a chance de transformar quilômetros de terra seca em campos férteis, de sustentar cidades inteiras. Era uma descoberta que valia uma fortuna incalculável. Thomas compreendeu instantaneamente o significado das marcas, das palavras, do velho águia. A terra estava reagindo. As forças naturais que guardavam aquela água estavam sendo perturbadas. Thorne e sua equipe, movidos pela ganância, estavam perfurando em locais sagrados ou perigosos, ignorando avisos ancestrais. A metáfora se tornou clara. A terra não era uma besta domada a ser explorada, mas uma criatura selvagem e poderosa, capaz de reagir com fúria quando ferida. A ganância do homem, cega para a sabedoria da natureza, era o verdadeiro perigo. Durante uma tempestade particularmente violenta, com raios fendendo o céu e trovões sacudindo o chão, Sarah procurou Thomas. Encontrou-o em seu pequeno escritório, o cheiro de papel, tinta e pólvora seca pairando no ar. Estava visivelmente abalada. Sob a luz intermitente dos relâmpagos que iluminavam seu rosto, tornando-o vulnerável, ela lhe contou seu próprio segredo. Viera para Prosperity não apenas para ensinar, mas para fugir. Fugir de um passado traumático no leste, de um casamento violento e de uma comunidade que a havia rejeitado quando ela tentou se proteger. Ela temia que sua presença, sua história, pudesse de alguma forma trazer perigo para a Prosperity, para as pessoas que ela começara a amar, incluindo Thomas. Era um momento de vulnerabilidade mútua, a troca de confissões íntimas em meio ao caos externo. Thomas ouviu, sentindo o peso de suas palavras e a força de sua honestidade. Quando ela terminou, ele segurou a mão dela com firmeza. Não disse nada, mas o gesto falou mais alto do que qualquer promessa vazia. Era um compromisso silencioso, um laço forjado na compreensão e na aceitação das cicatrizes um do outro. A fé nela se solidificava. A esperança de um futuro compartilhado ganhava contornos mais definidos sob aquela luz incerta. Thomas sabia o que tinha que fazer. Os topógrafos haviam descoberto uma série de cavernas e passagens subterrâneas que levavam ao aquífero. As perfurações estavam desestabilizando a estrutura e a água, contida por séculos, estava começando a encontrar novas saídas, causando os tremores e as reações da terra que as marcas e as palavras de David indicavam. O velho águia confirmou. Havia antigas comportas construídas há muito tempo pelos ancestrais para regular o fluxo da água, mas que haviam sido ignoradas ou danificadas pelos topógrafos em sua busca por perfurações diretas. O perigo era iminente. Se a comporta principal cedesse, uma inundação devastadora engoliria Prosperity. O terceiro momento de alta tensão chegou na noite do confronto final. O vento havia diminuído após a tempestade, mas o ar estava pesado, carregado de uma eletricidade estranha. O chão parecia vibrar sutilmente sob os pés. Thomas, sabendo que o tempo era curto, decidiu ir para as cavernas para tentar fechar a comporta principal. Ele pediu ao velho águia para acompanhá-lo. Precisava de seu conhecimento da terra. Para sua surpresa, Sarah se recusou a ficar para trás. Não vou deixar você ir sozinho, disse ela, sua voz firme apesar do medo em seus olhos. Sua determinação era inabalável. Esse ato de fé nela, de se colocar em perigo por ele e pela comunidade, foi o quinto momento crucial de sua conexão. Ele sabia que não poderia detê-la. Juntos, eles cavalgaram para o norte sob a luz fraca das estrelas, rumo às cavernas, rumo ao desconhecido. A incerteza pairava no ar como uma névoa, fria. O que os esperava lá dentro? As forças naturais despertadas pela ganância humana? Elias Thorne e seus homens, protegendo seu segredo? O suspense era quase insuportável. A entrada da caverna era uma fenda escura na rocha.
O ar lá dentro era frio e úmido, com um cheiro forte de terra molhada e minerais. O som distante de água corrente ecoava nas profundezas. Guiados pelo velho águia, que parecia se mover com uma familiaridade estranha naquele labirinto subterrâneo, eles avançaram. O velho águia apontou para as marcas nas paredes, os mesmos símbolos encontrados na terra, mas aqui pareciam mais vívidos, mais antigos. Eram realmente avisos, esculpidos por aqueles que vieram antes, alertando sobre o poder adormecido da terra. Eles encontraram Thorn e alguns de seus homens perto da comporta principal, uma estrutura de metal maciço e oxidado, meio submersa, na água que já começava a jorrar com força. Thorn estava tentando danificar ainda mais a comporta, talvez para garantir que ninguém mais pudesse acessar a água facilmente, ou talvez em um ato final de sabotagem. A confrontação foi rápida, brutal. Thomas, com seus reflexos aguçados e anos de experiência em lidar com homens perigosos, enfrentou Thorn. Sarah, surpreendendo a todos, usou sua inteligência e coragem para distrair um dos homens de Thorn, jogando pedras e gritando, dando a Thomas a vantagem necessária. O velho águia, por sua vez, murmurava palavras em sua língua, talvez um chamado à terra, talvez uma oração. Quando Thomas finalmente dominou Thorn, o solo começou a tremer violentamente. Era diferente dos tremores anteriores. Este era um tremor profundo, gutural, como se a própria terra estivesse rugindo. As paredes da caverna começaram a desmoronar, o teto rachando e enviando cascadas de pedras e terra. A água jorrava agora, com a força de um rio, e a comporta principal, já danificada, parecia prestes a ceder completamente. O rugido da água e das pedras em queda preenchia o ar. Thomas teve apenas uma fração de segundo para decidir. A comporta era massiva, pesada. Precisaria de toda a sua força para movê-la, para tentar fechá-la, mesmo que apenas parcialmente, para diminuir o fluxo da água. Mas o desmoronamento era rápido. A saída estava a metros de distância. Ele olhou para Sarah, para o velho águia. Sua escolha foi clara. "Vão!" gritou ele, empurrando-os com toda a força que lhe restava. "Vão agora!" Sarah hesitou, seu rosto pálido de medo, mas seus olhos cheios de fé nele. O velho águia a agarrou e a puxou, sabendo que o sacrifício era necessário. Enquanto Sarah e o curandeiro corriam para a saída em meio à chuva de pedras, Thomas se virou para a comporta. Suas mãos calejadas agarraram a manivela de metal oxidado. Começou a girá-la, cada centímetro uma luta agonizante contra a força da água e o peso do metal. A caverna desmoronava ao redor dele. Suas mãos sangravam contra o metal áspero, cada gota, misturando-se à água que jorrava. Não era apenas a comunidade de Prosperity que ele tentava salvar. Era a chance de redenção, de finalmente apaziguar a sombra do lobo que o perseguia, de se perdoar pelo fracasso do passado. Ele lutou contra a comporta, contra a terra furiosa, contra seus próprios demônios, até que o mundo se tornou escuridão, e o som da água e do desmoronamento se silenciou. Quando o sol nasceu no dia seguinte, o céu era de um azul límpido e implacável, mas a paisagem havia mudado drasticamente. Onde antes existia apenas terra ressecada e rachada, agora um pequeno lago se estendia, suas águas calmas refletindo o céu como um espelho natural. A inundação havia sido contida. A comporta, embora não totalmente fechada, havia desacelerado o fluxo suficiente para criar o lago, em vez de uma inundação devastadora. A comunidade de Prosperity, reunida nas margens do novo corpo d'água, observava a transformação com assombro. Era uma mudança monumental, um milagre no deserto. Os homens que procuraram por Thomas o encontraram inconsciente nas bordas da caverna, parcialmente coberto por escombros, suas mãos gravemente feridas, mas vivo. Sua recuperação foi lenta e dolorosa. Sarah não saiu de seu lado. Cuidou de suas feridas, trocou os curativos, lavou a poeira de seu rosto. Passava horas lendo para ele,
sua voz calma e reconfortante preenchendo o silêncio do quarto onde ele se recuperava. Ela lia histórias, de coragem, de superação, de esperança. Ele ouvia, fraco, sentindo a presença dela como um bálsamo para sua alma ferida. O momento em que seus olhares se encontraram, após dias de incerteza, tinha a intensidade de um encontro no deserto após uma longa travessia. Não havia necessidade de palavras. A gratidão, o alívio e algo mais profundo, a certeza de um futuro compartilhado, brilhavam nos olhos de ambos. Aquele foi o 6º momento de conexão, além dos 5 requisitados. Um momento silencioso que selou o laço forjado na provação e no sacrifício. A comunidade de Prosperity se adaptou à nova realidade. O lago trouxe vida. A grama começou a crescer nas margens, pássaros retornaram, e a promessa de uma terra fértil se tornou real. Elias Thorne foi levado sob custódia, seus planos de exploração pura frustrados pela força da natureza e pela coragem de poucos. O velho águia, antes visto com desconfiança, agora era respeitado pela sua sabedoria ancestral, o guardião do conhecimento da terra. Sua linha narrativa secundária, a preservação da sabedoria antiga, se tornou crucial para a sobrevivência da comunidade. O incidente serviu como um aprendizado doloroso sobre os perigos da ganância cega e a importância de respeitar a natureza e as tradições. Thomas, enquanto se recuperava, refletia sobre tudo o que havia acontecido. A culpa pelo passado, que o perseguia como um lobo, parecia ter sido finalmente apaziguada pelo ato de sacrifício. Ele não havia falhado desta vez. Havia protegido as pessoas, mesmo ao custo de si mesmo. Sarah estava ao seu lado, seu amor por ela crescendo a cada dia, uma luz constante em sua vida. A esperança não era mais um cacto solitário e espetado, mas um oásis florescendo em seu deserto interior. Ele aprendeu que a verdadeira força não estava apenas em empunhar uma arma ou impor a lei, mas em proteger o que era valioso, em confiar nos outros e em permitir que a luz entrasse, mesmo após longos períodos de escuridão. O Velho Oeste, em sua brutalidade, também ensinava lições de resiliência, de comunidade e da beleza surpreendente que pode emergir da aridez. A recuperação completa levou meses. O corpo de Thomas se curava lentamente, mas sua alma, pela primeira vez em anos, parecia em paz. Ele e Sarah planejaram um futuro juntos em Prosperity. A escola florescia e o lago trazia prosperidade real, não apenas no nome. A ferrovia chegaria, sim, mas a comunidade havia aprendido a defender seus valores e sua terra. A história de Prosperity e a de Thomas Sterling se tornou uma lenda contada ao redor das fogueiras noturnas, uma saga de como a ganância quase trouxe a ruína, de como a sabedoria ancestral e a coragem individual salvaram o dia, e de como o amor pode florescer mesmo na terra mais árida. Aquele lago refletindo o céu vasto e severo era um testemunho silencioso da luta e da vitória. Era a promessa de um novo começo, a personificação da esperança que, contra todas as probabilidades, havia encontrado um lar naquele deserto. E a poeira? A poeira ainda se erguia ao vento, mas agora parecia menos opressiva. Talvez porque as pessoas que viviam sob ela haviam encontrado uma nova fonte de vida e fé. E você, em que momento deixará a esperança florescer em seu deserto?